Olá, meus amigos. Bem-vindo a todos mais uma vez ao Delta Economics. Para quem já me conhece, meu nome é André Amaral. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto bastante interessante, dessa vez para mudar um pouco, né? Eu não vou falar sobre economia. Bom, até vou falar alguma coisa, mas não vou falar muito sobre finanças. Não vou, aliás, não vou falar nada sobre finanças. Não vou falar sobre investimento, nem mercados. Hoje a ideia do vídeo é falar um pouquinho mais sobre aquele que muitos conhecem como o pai da economia moderna, né? E o que de fato até é verdade. Mas assim, a impressão que eu tenho é que o valor que é atribuído a esse indivíduo é um tanto quanto raso. E por eu ter lido recentemente a obra que assim, para a maioria, né, daqueles que de fato leram a obra, ela é a principal obra desse personagem, né, desse indivíduo, e que não é dado o valor, assim, pelo menos ao meu ver, adequado, né? Então, como economista, eu tive a oportunidade de escutar muito falar sobre o nosso indivíduo e o nosso personagem, nosso objeto de discussão, que é o Adam Smith, mas eu não tive. Não foi exigido de mim a leitura do seu livro, que para muitos economistas consideram como sua principal obra, que é o livro que todos os mundos conhecem, né? Então todos conhecem, que é A Riqueza das Nações. E não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Hoje eu quero falar sobre um livro que ele escreveu mais ou menos aí 30 anos antes, que é A Teoria dos Sentimentos Morais, que é um livro mais de filosofia, né? E que é um livro que eu li recentemente, e que o único arrependimento que eu tenho é de não ter lido antes. Não é um livro curto, é um livro longo. Vou deixar o link do livro, que obviamente é domínio público já. E para quem quiser fazer a leitura, poderá fazer a leitura a custo zero. É claro que eu super recomendo, mas eu vou fazer um resumo do meu entendimento, da minha compreensão e daquilo que é consenso para aqueles que leram de fato essa obra sensacional. O que é interessante aqui, que é muito legal, e eu escutei essa definição e agora eu já não lembro de quem, e peço perdão a quem falou isso, mas é o seguinte: alguns grandes personagens da nossa história, algum desses personagens tem algo em comum. Eu vou classificar aqui. Seriam vários, na verdade, né? Mas pelo menos eu vou colocar aqui pelo menos três, né? Então, o primeiro, Jesus Cristo, o segundo, Adam Smith, e o terceiro, Karl Marx, né? E o que esses três personagens têm em comum? Que assim, muito do que é escutado, muito daquilo que é parafraseado desses indivíduos, né, de pessoas que soltam por aí por fora, que ele falou isso, ele falou aquilo, e é isso, aquilo, aquilo. A grande maioria dessas pessoas não leu a sua obra, né? Então é muito comum você ouvir falar de pessoas que falam sobre Adam Smith, falar na Riqueza das Nações foi dito isso e tal. Mas que na verdade foi muito pouco lido, né? Assim como você também escuta falar de muita gente que falou, no livro O Capital, do Karl Marx, ele diz isso, isso, isso. Mas a pessoa está replicando aquilo que ela escutou, porque na verdade ela nunca nem leu a obra do Marx, né? E de Jesus Cristo é a mesma coisa. Pessoas que nunca pegaram no Novo Testamento e falam coisas assim, que acham que aquilo tá lá porque escutou de outra pessoa. E aí o intuito do vídeo é mais ou menos, caso se você não quiser fazer leitura do livro, o que eu, claro, recomendo, eu venho aqui te dar o resumo, né, dessa obra que eu achei assim fantástica e que é sem dúvida muito enriquecedora, né? Então, só pra gente, fiz as anotações aqui porque são muitas anotações que você vai fazer ao longo do livro, caso você queira ler de uma maneira mais adequada. E assim, para não perder nada, não esquecer nada, então eu fui anotando assim pelo menos os pontos principais que eu acho que é importante, né? Então, eu comecei dizendo sobre A Riqueza das Nações, que é um livro escrito já muito depois, né? E para quem leu de fato aí essas obras,
Em suma, a grande maioria vai apontar como a teoria dos sentimentos morais como a principal obra, né? E que de fato, na minha opinião, também é. Bom, vamos então tentar fazer um resumão mesmo do livro, que na verdade o resumo, o Adam Smith resumiu tão bem que o próprio o título, na verdade, já dá mais ou menos a ideia do que é o resumo do livro por si só, né? O que o Adam Smith vai dizer na sua obra, né? É que a teoria dos sentimentos morais, né, significa que a atribuição de valor a uma ação, ela é dada pelo aquele sentimento, um sentimento individual, né, da pessoa, daquilo que ele chama de telespectador, né, que observa uma determinada ação. Então, por isso que o nome do livro é A Teoria dos Sentimentos Morais, porque a atribuição de valor de uma ação, ela deriva de um sentimento que é desenvolvido ali ao longo do tempo, né? Ou seja, o que ele quer dizer é que o sentimento é o fator que irá atribuir o valor moral de uma ação. Então, isso aqui seria o resumo do livro por si só. Aí, assim, para facilitar o nosso raciocínio, seria legal que a gente trouxesse alguns exemplos, né? E que você certamente vai pensar em vários, uma vez que eu dou a atribuição aí, ou melhor ainda, né? Que eu dou ali a ideia central do livro. Então imagina o seguinte: você entra dentro de um elevador, há outras pessoas naquele elevador, e de repente entra uma outra pessoa no andar acima, assim, apressada, tarefada e tudo, pisa no pé do outro, e o outro sente muita dor e observa aquilo e reage de uma maneira agressiva, né? Sei lá, dá um soco no outro e aí, bom, você assistiu tudo aquilo ali. Então, o seu sentimento de aprovação ou desaprovação, ou melhor ainda, a ação de aprovação e desaprovação de tudo aquilo que você observou, nada mais ou deriva, melhor ainda, daquilo que você sentiu observando aquela ação. Então é isso que o Adam Smith está dizendo no livro da Teoria dos Sentimentos Morais. Então, que a atribuição de valor a uma ação, ela deriva daquilo que você sente quando observa uma determinada ação. E aí eu posso trazer um outro exemplo que também é interessante, né? A questão ali do uso do telefone celular, né? Enquanto os motoristas dirigem, né? Hoje, claro, sem dúvida, você pode estar dirigindo o seu carro e se você passar por alguém que está no telefone celular, e certamente para quem já dirige, isso aconteceu já com você com certeza, e você observa, você vê aquilo, você já tem um sentimento de desaprovação daquilo. Então, esse sentimento, essa ação de desaprovação, você pode muito bem pegar o telefone, reportar aquele indivíduo, né? Ou se você vir uma viatura da polícia, parar e informar, ou de repente formar alguém da CT, porque você sabe que aquilo ali, essa sua ação, ela deriva de um sentimento de desaprovação que você sabe que aquele indivíduo está fazendo, colocando em risco a vida dos outros. Então, por isso que você toma esse tipo de ação. Mas o que é interessantíssimo, cara, e que o Adam Smith tem uma sacada fantástica no seu livro, né, nessa obra magnífica, é que ele vai dizer o seguinte: claro que a atribuição de valor de uma ação, ela deriva no sentimento moral, mas não só isso também, né? Ela deriva da necessidade que é inerente ao ser humano de uma aprovação, né? Uma aprovação de seus pares, certo? Ou seja, de uma aprovação social. E aí a gente pode trazer de volta, sem pleonasmo aqui, né? Então a gente pode trazer, no caso, aquilo que eu acabei de mencionar, dessa ação da condução, né, do indivíduo que dirige no celular e tal, e o outro que para denunciar e mostrar que ele está fazendo o papel dele ali como cidadão, né? Então o Adam Smith vai dizer assim, bom, ele está fazendo isso justamente porque há algo ali que diz para ele que essa atitude vai gerar uma aprovação social, né? E portanto vai fazer com que ele receba algo
positivo, né? O que ele, melhor ainda, que ele seja visto de uma maneira positiva perante seus pares. O que seria isso perante seus pares? Seria, na verdade, visto de uma maneira positiva de acordo da sociedade, né? Logo, o que tudo isso quer dizer? Que o ser humano, ele precisa do reconhecimento do outro. Isso é algo inerente à condição humana. Então, o ser humano, ele por si só, em todas as suas ações, ele precisa da aprovação de seus pares, né, de um reconhecimento que faz parte, né, da nossa vida, da vida social. E aquilo que é muito legal também é que o Smith vai dizer que, na verdade, o sentimento, né, moral, né, a nossa moralidade, ela vai mudando de acordo com a evolução da sociedade. Porque é aquilo que você vai observando pelo certo e pelo errado. Ou melhor ainda, aquilo que gera aprovação ou desaprovação social. E é justamente por isso que essa condição moral ela vai se mudando à medida que a sociedade também vai mudando. Por quê? Porque a aprovação ou desaprovação vai mudando ao longo do tempo, né? Então, basicamente essa a ideia do livro, que eu achei, assim, sensacional, formidável, né? E que vale muito a pena a leitura. Há muito mais coisas que eu poderia falar, mas eu acho que agora, daqui para frente, o resto fica para você e para sua própria leitura, né? E espero que você goste dessa leitura, né? E que você faça ela de maneira prazerosa, e que você, eu acho que eu já mencionei aqui em outros vídeos, né? Para que você não agora, claro, para quem que ainda faz o curso de economia, é pouco provável que irá fazer a leitura desse livro, porque ele não é exigido no curso de economia. Nem sei se embora seja um livro de filosofia, nem sei se ele é exigido nos cursos assim propriamente de filosofia, embora eu acho que devesse. Mas, assim, eu acho que se você tiver a oportunidade de fazer a leitura de modo que não haja pressão, porque uma coisa é você fazer uma leitura, né, ou você se dedicar a um determinado projeto com um objetivo específico, né, de um exame, de uma prova, né, e assim, e aí você está muito mais preocupado com o seu destino, né, com o seu destino final do que propriamente com o percurso. A única coisa que você quer é estar em alguns pontos aí para que você consiga êxito no seu objetivo final. Portanto, você não consegue extrair o máximo do decorrer da leitura. Então, o ideal agora, se você tiver um pouco de mais tempo, é você não fazer essa leitura por necessidade, mas sim por prazer. Então, ao longo do tempo, como você vai perceber que eu fiz aqui, eu fui fazendo as minhas anotações aqui, para que eu pudesse discutir aqui com vocês. Então, foi um livro que eu fui lendo ali por prazer e não por necessidade de um exame, de prova, nada disso, né? Então, espero que você goste da leitura e que você faça a leitura dessa mesma forma. Bom, pessoal, mais uma vez, eu peço, caso você tenha gostado do vídeo, se você acha que esse vídeo foi interessante, foi enriquecedor, se você não conhecia essa magnífica obra do Adam Smith, eu peço que você considere se inscrever no canal também, compartilhe com seus amigos. Como eu sempre falo, né? O conhecimento nunca é demais. Então, esse é um trabalho que eu faço aqui justamente para compartilhar com vocês tudo aquilo que eu venho aprendendo no meu projeto de doutorado e tudo, e que eu venho que eu aprendi também ao longo da vida, né? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.